Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Tarcísio de Freitas tenta dar um golpe na eleição de São Paulo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, o tema do vídeo de hoje é muito rápido. Eu tinha programado outro vídeo para hoje, mas eu tenho que fazer uma modificação na programação do canal. Por quê? Hoje, no horário do almoço, o Tarcísio de Freitas, ele tentou dar um golpe na eleição de São Paulo. E aqui, preste atenção, que esse ponto é muito importante. Eu preciso ter muita precisão aqui. As pesquisas eleitorais indicam a vitória do Ricardo Nunes. Essa é a tendência. Além das pesquisas eleitorais, tem um fator compra de votos, né? As pesquisas não pegam. Eu falei disso no vídeo que eu faço um comentário rápido da sabatina do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos. O fator compra de votos, por exemplo, foi fundamental para garantir o Ricardo Nunes no segundo turno. Não tenha dúvida disso. O fator compra de votos foi fundamental, porque senão seria um segundo turno entre o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal. Pois bem, o Ricardo Nunes foi dar uma declaração, depois do Ricardo Nunes, o Tarcísio de Freitas foi dar uma declaração depois de voltar, por volta mais ou menos de meio-dia e 40 minutos, né? No horário do almoço, ainda com mais de 4 horas para a votação, e o Ricardo Nunes afirmou, sem apresentar provas, que o PCC estava orientando voto no Guilherme Boulos. No dia anterior, no portal Metrópolis, que é um esgotozinho, viu? É um esgotozinho desses portais jornalísticos, já tinha soltado essa matéria, esse factoide, que supostamente a polícia de São Paulo teria interceptado bilhetes salves do PCC orientando votos em São Paulo e em Santos, né? E aí a matéria do Metrópolis é basicamente uma propaganda do secretário de segurança, aquele assassinozinho de pior qualidade, o Guilherme Derrite, né? Aí dizendo assim, ó, gente, não vota no candidato apoiado por Derrite, porque Derrite é o nosso maior inimigo, né? Como assim, caralho, o grande Derrite, o super-herói Derrite está enfrentando o PCC. Veja, uma peça de propaganda mal feita, né? Uma falsificação grosseira, um negócio surreal. Aí o Tarcísio vai hoje do lado do Ricardo Nunes, com as urnas abertas, e repercute essa mentira numa postura que é irresponsável em todos os sentidos, porque, segundo matéria do O Globo, o Tribunal Regional Eleitoral afirmou ao G1 que não recebeu relatório sobre o assunto. Então, o cara não afirmou ao Tribunal Regional Eleitoral, ao TRE, o cara não informou, o cara não apresentou provas, e no dia da votação, com as urnas abertas, ele solta isso. E aí, gente, vamos lá, ninguém aqui é inocente, viu? Ele solta isso provavelmente coordenado com a rede para espalhar essa mentira nos momentos finais da votação. Espalhar essa mentira a partir de redes Zap, de Telegram, de redes sociais e por aí vai. Isso já está pipocando nas redes sociais. Eu estou gravando esse vídeo às 2 horas da tarde. Quando ele for ao ar, a votação já vai ser terminada, porque tem um fator aqui na eleição de São Paulo que é muito importante, que é, embora Ricardo Nunes esteja consistentemente na frente em todas as pesquisas eleitorais, todas as pesquisas eleitorais indicam também que o eleitor do Ricardo Nunes é menos entusiasmado de sair de casa para votar, é menos seguro do voto, e que tendencialmente, o eleitor do Boulos é mais propenso a realmente sair de casa para votar. Ou seja, o fator abstenção vai ser um fator muito importante na hora de definir o resultado das urnas, percebe? E aqui, veja, não estou fazendo um debate agora sobre o que foi a campanha do Guilherme Boulos. A gente vai fazer esse debate a partir de segunda-feira, percebe? Eu tenho muitas críticas, não é segredo para absolutamente ninguém, que eu tenho uma porrada de críticas, que eu acho que a campanha do Guilherme Boulos foi desastrosa, mas não é esse debate agora. O debate concreto é, o fator abstenção vai ser importante na hora de definir o resultado das urnas. Tanto é assim que na sabatina com o Pablo Marçal, o Guilherme Boulos, de maneira esperta, estimula a abstenção de votos dos eleitores do Marçal, porque ele sabe que isso tendencialmente vai beneficiá-lo, né? Também não estou fazendo debate se foi certo ou se foi errado o Boulos na sabatina com o Marçal. Esse debate é também a partir da semana que vem. E tal sorte que qual é o medo do Tarcísio
do Bolsonaro, do Ricardo Nunes e companhia limitada é que o fator abstenção na hora de ter o resultado das urnas possa propiciar uma virada para o Boulos, que é difícil, bastante difícil, eu diria até pouco provável, mas não impossível. Como elemento de segurança, você cria um factoide na boca da urna para tentar baixar alguns percentuais de votos do Boulos. Veja, não é possível afirmar que se o Boulos perdeu por causa disso. Agora, é certo, até pelos números, que isso foi uma manobra para dificultar uma possível virada. Então, veja, é gravíssimo. É gravíssimo. Percebe? É usar descaradamente, de maneira escancarada, a máquina do governo do Estado para interferir nas eleições, na prática falseando a vontade do eleitor, criando um factoide no dia da votação e que é impossível um debate amplo para esclarecer o que é verdade e o que é mentira, e nem provas nenhuma vão serem apresentadas, né? Então, por exemplo, na segunda-feira, depois das eleições, é muito possível dizer que, na verdade, foi um engano, que um sub do sub, algum funcionário lá que se enganou, ou que agiu de má fé, demite a figura, ou até abafar o caso. Veja, essa postura de tentar conciliar com canalhas. Vocês vão lembrar o episódio que o Tarcísio estava trocando risinho com Lula e com Padilha e companhia limitada, e até um bicho gritou: volta pro Tarcísio, PT, ó. Volta pro PT, Tarcísio. E todo mundo começou a rir, a bater palma. Bota aí, Maxwell, por favor, na tela esse episódio. Se vocês não sabem, o Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o gasoduto para Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós nas eleições. O que é que eu vou lamentar? Então assim, gente, veja, é muito grave. Muito grave, muito grave, inaceitável, inaceitável. A eleição burguesa já é em si uma esculhambação, né? Porque, como eu já falei, eu sustento uma compra de votos generalizada e eu não consigo entender por que as campanhas ditas de esquerda não organizam, por exemplo, uma coleta em massa de material no primeiro turno, quando tem perspectiva de ir para segundo, para passar todo o segundo turno denunciando isso. Para fazer um debate direto e aberto com a sociedade sobre a compra de votos e colocar alguma pressão no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. Que eles vão começar a funcionar por causa disso? Não acho. Mas, assim, é um fato político muito importante. Mas, enfim, isso é um debate para outro momento. Porém, para além da compra de votos escancarada, para além da distribuição de cesta básica, para além da distribuição de dinheiro, para além do uso indiscriminado de caixa 2, a gente tem algo aqui mais grave ainda, que é manipular a máquina do Estado, para uma intervenção direta e um golpe que é indefensável. Porque quando você fala isso no dia da votação, é isso, não tem o que fazer. O Boulos vai dar uma coletiva de imprensa, mas se o Boulos não tiver, neste momento, e eu creio que não tenha, um esquema de distribuição em massa de informação, já era. Inclusive, o Boulos vai dar uma coletiva de imprensa, está dando nesse momento, né? A coletiva de imprensa dele está marcada para 2h30 da tarde. Isso não vai ter o tempo para circular na medida necessária. Assim, então, é gravíssimo, é inaceitável, é algo muito parecido com o que o Tarcísio fez no primeiro turno, que as pessoas esqueceram, né? Que foi o escândalo de Paraisópolis, em que na prática simulou-se um atentado contra o Tarcísio e uma pessoa morreu. Esqueceram disso, deixaram para lá, não investigaram. Tem uma postagem minha aqui de 29 de outubro de 2022 no Twitter. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, assistam esse vídeo. O título é O que aconteceu em Paraisópolis, em caixa alta. Se vocês colocarem isso na barra de busca do Twitter, vocês vão achar esse vídeo meu. E aí, para mim, veja, gente, é preciso traçar uma risca no chão. Preciso não ser leniente, não ser conveniente com isso. Para mim, a questão é o seguinte: a partir de segunda-feira, começa um bombardeio coordenado contra o Tarcísio. Todos os veículos de mídia progressista, todos os parlamentares, deputados estaduais,
deputados federais, Ministério da Justiça, atenção Ricardo Lewandowski, que tem que ir todo mundo para cima, fazer requerimento e cobrar, e acionar Ministério Público, e acionar Justiça, e acionar STF, e acionar puta que pariu que for. Puta que pariu que for, que isso tem que ir pra cima de todo jeito, de todo jeito, de todo jeito, de todo jeito. E o Tarcísio tem que ser obrigado a passar o resto do ano se explicando sobre isso e nas cordas, sabe? Porque a tendência, sabe o que é que vai acontecer? A tendência vai ser, fechado o resultado das urnas, se confirma a vitória do Ricardo Nunes, vai ser deixar isso pra lá, como se deixou aquele atentado de Paraisópolis. Assim, não dá pra deixar pra lá. Deixar para lá é dar abertura para isso se repetir na próxima eleição em 2026. Coisa desse tipo ou pior. Não dá para deixar para lá, sabe? É papel fundamental. Fundamental. E aí, gente, vamos lá, né? Nem é pedir demais que o PT e o PSOL, porque o Guilherme Boulos é do PSOL, o vice é a Marta Suplicy, né? Enfim, voltou pro PT. Mas nem é pedir demais que o PT e o PSOL consigam sentar e coordenar uma ação entre seus deputados estaduais, vereadores, deputados federais, para passar o resto do ano pautando isso, não deixando o tema morrer e avançando nas investigações, para colocar o Tarcísio e o Derrite nas cordas. Dentre outras coisas, inclusive, tem muita gente que só pensa em eleição, né? Pronto, gente, já que muita gente só pensa em eleição, esse é um fator importantíssimo para, inclusive, desgastar o Tarcísio de Freitas para a eleição de 2026, percebe? Então, assim, não dá para naturalizar isso, sabe? Não dá para normalizar isso. E há instrumentos para fazê-lo. Inclusive, o Lula, eu não acho que o Lula vai fazer isso, né? Enfim, vou nem dar opinião sobre o que é que está sendo o Lula nesse momento, que foi a postura do Lula no processo eleitoral. Mas eu, no lugar do Lula, eu diria que, ligaria para o ministro da Justiça, o Lewandowski, e diria assim, você vai passar o resto do ano em cima disso. Você vai usar todo o peso do aparelho do Ministério da Justiça e a própria presença pública enquanto ministro para ficar em cima, cobrando investigação, cobrando apuração e tal, e não deixar esse assunto morrer, sabe? De verdade. Eu acho, inclusive, que o Guilherme, ele toma uma postura errada ao chamar isso de o laudo falso do segundo turno. Veja, o laudo falso que o Pablo Marçal fez no primeiro turno é gravíssimo, um crime que o Marçal deveria ser preso e perder os direitos políticos, mas aquilo ali é uma ação de um indivíduo, candidato, evidentemente, mas ação de um indivíduo. É menos grave do que foi feito agora. O que foi feito agora foi usar a máquina do governo do Estado para tentar dar um golpe nas eleições e interferir diretamente no resultado das urnas. O Guilherme Boulos deveria ter adotado uma linguagem muito mais dura na postagem que ele fez no Twitter, chamando para a coletiva de imprensa. Eu espero que na coletiva de imprensa, como eu já falei para vocês, eu estou gravando esse vídeo enquanto está rolando a coletiva de imprensa do Guilherme Boulos. Eu espero que na coletiva de imprensa ele tenha uma postura muito mais dura, porque a gente precisa chamar isso de um golpe. É isso que é. Uma tentativa de golpe, de fraudar o resultado das urnas, interferindo diretamente neles, sem dar chance que a pessoa vítima da calúnia tenha tempo hábil e capacidade objetiva de se defender da calúnia que foi lançada numa manobra inaceitável, feita por, inclusive, um secretário de administração penitenciária que está lá por indicação do Jair Bolsonaro, um tal de Coronel Marcelo Strenfinger, indicação direta do Bolsonaro, ligado ao sociopatazinho lá, o Guilherme Derrite. Então, assim, questão da gravidade gigantesca, gente, gigantesca. E, assim, considerando a tendência conciliatória que tem nesses partidos social-liberal, você aí mesmo, que você é militante do PT, você é militante do PSOL, não sei o que, gente, pressione os seus partidos, suas organizações, para não deixar isso passar batido depois das eleições não, viu? Para não deixar o tema morrer, viu? De verdade, assim. Porque é isso, né? Se legitima isso, vai indo. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. A gente não sabe, aliás, onde é que isso vai parar em termos de fechamento de regime, porque na prática se trata disso, gente. A partir do momento que o básico de um protocolo eleitoral não é respeitado e nada acontece feijoada, a gente caminha para um fechamento em regime, que tudo é permitido para facilitar cada vez mais os candidatos preferidos da burguesia, porque a despeito do Guilherme Boulos ter tomado aquele banho de marketagem para virar uma espécie de Lula 2.0, queridinho do mercado, o candidato preferido da burguesia continua sendo Ricardo Nunes, pelos motivos que a gente sabe e não precisa explicitar aqui, né? Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente tem live com Rose Martins,
no canal, em que a gente vai falar sobre a política externa brasileira e a questão dos BRICS. Coloca aí a arte na tela, Maxwell, e a partir de segunda-feira também a gente vai começar o debate sobre o balanço eleitoral, né, sobre o resultado das eleições de 2024 no segundo turno. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.